Boa noite, Bianca, seja bem-vinda. Depois falo contigo, não consegui terminar de te mandar ali sobre o nosso assunto. Boa noite, Cláudia, seja bem-vinda. Sejam bem-vindas, meninas, essas lives acontecem todas as segundas-feiras. Patrícia Pacheco, seja bem-vinda. Se vocês sentirem de mandar o aviãozinho para alguém que surgiu na mente de vocês, para essa live de segunda, todas as segundas a gente vai ter live aqui. Quando não for na segunda eu aviso, né? Mas normalmente na segunda-feira, porque o pessoal escolheu esse dia. Então nas segundas tem essa live aqui semanal sobre algum assunto que vem do campo da espiritualidade, né? Esse é um campo da espiritualidade, é um chamado deles para que eu traga sobre, né, assuntos de cura, assuntos que vão te ajudar a expandir a consciência, assuntos que vão ajudar. Eu sempre gosto de trazer um pouquinho de risada, né, gente? O opalão, que é a nossa mente, abrir-se para a cura. Então, são campos para nós todas, né? De muita expansão. Então, sejam bem-vindas. Vou esperar ainda o pessoal entrando. Eu acho que eu mandei a live, mas eu, no fim, saí para botar no grupo. Mas devagarinho vamos começando. Deixa eu mandar aqui para a Adri. Bom, já mandei. Então, vamos começar devagarinho, né? Nesse momento, de um espaço de consciência mais elevada, no sentido de... Nós vamos falar sobre um personagem que muitos de nós, né, temos dentro de nós, que é a Salvadora. E antes de iniciar falando sobre a Salvadora, ou Salvador, né? Adriano, seja bem-vindo. É bom lembrar que é um personagem criado, é uma ilusão, não é o que realmente nós somos. O intuito da live é elevar a consciência, para que você veja este personagem que pode existir aí dentro de você, de um outro estado de consciência. Saia do emaranhamento, sabe? Da autopunição, do autojulgamento, né? E vem para esse espaço de ok, eu me responsabilizo e a partir de agora, né? Eu me curo. Parar de dar, né, vazão para um personagem que existe dentro de nós, que um dia acreditou que era um salvador. E o problema não é o personagem, né, gente, que a gente criou. Essa persona é o apego que a gente tem. E, em primeiro lugar, a inconsciência, a ignorância, né, que a gente tem de não olhar para dentro, porque tá aqui dentro da gente, né? Então, esse é o primeiro ponto, gente. A gente precisa criar consciência, autoconhecimento, né? De que este personagem está aqui dentro, está atuando e a gente não tá percebendo. E por não perceber, muitas vezes, é que ele continua atuando, sabe? Eu gosto muito da fala do Bhagavan, que ele fala assim, ó, o ladrão entra, faz toda a bagunça na nossa mente, no nosso coração, sai e a gente não percebe porque a gente está inconsciente. Então, o intuito é criar consciência, porque no momento que a gente traz para a luz da consciência, ok, eu tenho uma salvadora aqui que quer salvar todo mundo dentro de mim, ok, sabe? Eu posso fazer algo, dar uma direção, utilizar o meu livre-arbítrio a meu favor ou contra mim, né? Continuar fazendo de conta que não existe, né? Mas aquilo que a gente pode ver não tem mais como desver, né? Vai ficar ali cutucando, né? A ficar ali o amorzinho vindo até a água bate tanto que até fura em algum momento, né? Então, assim, gente, é um personagem que em algum momento da vida, e normalmente na infância, né? Normalmente a gente já traz, né, de vidas passadas, mas normalmente da infância, pela criança interior da gente, observar na família a fragilidade dos pais, às vezes teve um pai alcoólatra, ou uma mãe muito desregulada emocionalmente, algo, gente, que a criança, que nós somos um dia, percebe de fragilidade dos pais e se coloca num espaço de eu tenho a solução, sabe? Seja bem-vindo, Manuel. Então, quando a gente fica nesse espaço, gente, isso é muito dolorido e pesado para carregar. Como é que funciona o mecanismo da salvadora dentro da gente?
na vida adulta, né? Mais ou menos a gente já sabe, mas a gente tem que relembrar alguns pontos importantes que vêm aqui do campo da espiritualidade. Vocês podem também sempre acrescentar, perguntar, né? Mas é aquela pessoa, né, que se coloca sempre a tá, não é que não é para ajudar ninguém, tá? Mas é salvar as pessoas, sabe? Aquela pessoa que se coloca todo mundo na frente, aquela pessoa, por exemplo, que faz um curso e quer que todo mundo faça aquele curso, quer que todo mundo evolua com ela. Isso não é ruim, né? Não é ruim, quer que as pessoas evoluam, quer que as pessoas, sabe, melhorem. Não é sobre isso, gente. É sobre entrar num espaço de se sentir responsável pelo outro. Isso aí, tu entra muito, assim, a gente começa a adentrar no campo do outro, sabe? Então, a gente se sente responsável, a gente acha que a gente é responsável pela felicidade do outro, pela cura do outro, pela melhora do outro. Então, a gente vive em função e levando todo o nosso foco e energia para o outro, para o entorno, sabe? Às vezes é o parceiro, filhos, marido, né? Amigas. Aquela pessoa que está sempre disponível, aquela pessoa que sempre tem uma resposta, aquela pessoa que sempre tem sabe, um caminho. Que ela acha que ela sabe qual é o caminho que é melhor para outra pessoa. E daí a gente entra num looping de ilusão, onde a gente acha que sabe, né? O que é melhor para o outro. E às vezes o outro aceita, né? E a gente fica nessa jangada, todo mundo se afundando num karma só. Tu tentando carregar o outro nas costas, o outro indo junto contigo, só que aquilo ali, o outro não consegue enxergar muitas vezes que não é bom para ele, que não é por ali, né? Porque não quer desagradar. N outros fatores, mas que colocam, gente, isso é só um exemplo, né? Porque tem milhares a gente poderia dar. De que entrar nesse personagem e continuar nesse lugar drena a nossa energia, o nosso foco, o foco daquilo que é realmente essencial. E não é sobre não ajudar as pessoas, e não é sobre abandonar pessoas, sabe? É sobre perceber até onde você pode ir e até onde o outro pode vir. É sobre dar-se limite e dizer não. E às vezes a maior cura do outro é tu parar de interferir, sabe? E o pior tipo, gente, é quando a gente se coloca como salvador e o outro gosta daquilo, porque se acostumou a ter sempre alguém ajudando, sabe? A tirar da lama, a fazer alguma coisa. E aí a gente se emaranha e fica pesada, fica densa, sabe? Aquele lugar onde tu vai lá, conversa com a pessoa vai lá desabafar contigo. E ao invés de tu só permitir que a pessoa desabafe contigo, tu vai dizer, não, mas eu tenho uma solução pro teu problema. Como se fosse da nossa responsabilidade salvar alguém. Isso é uma crença limitadora, gente. E que a gente adquiriu muito cedo. E que a gente vem geração a geração dentro da nossa ancestralidade repetindo. E de forma inconsciente repetindo na fase adulta. De que eu sou responsável pelo outro, pela cura do outro, pelo bem-estar do outro, pela alegria do outro, pela saúde do outro. E por aí vai. E ontem até eu tava olhando a Adri também mandou esse vídeo de noite. Eu achei incrível porque é muito sobre isso, sabe? E é chocante isso que eu vou dizer, mas é importante. Porque muitas vezes, gente, a gente entende que a gente tem que carregar literalmente os nossos pais até o fim da vida. Que a gente recebeu muito, então a gente tem que doar tudo que a gente tem, toda a nossa energia, toda a nossa atenção, sabe? Em prol de agradecer o que recebeu. E isso não é honrar os nossos pais. E não é para, eu não tô dizendo que é para abandonar. Mas é chocante a ideia que muitos de nós têm, e pode ser bem inconsciente, gente, mas é bom trazer, de que somos responsáveis pelo bem-estar deles na velhice, de que somos responsáveis pela saúde deles. E até ouvi uma senhora de terceira idade esses dias falando assim, ó, eu me cuido para os outros não precisarem me carregar,
sabe? Uma autorresponsabilidade. Não tô dizendo que ela não vai ficar doente, não vai precisar de ajuda e a gente não vai ajudar. Não é sobre isso, gente. É um senso de muito grande, assim, de responsabilidade interna. Eu sou responsável. Isso é muito difícil e é muito tênue, sabe, dentro da gente, essa linha. E que muitos de nós não conseguem perceber o que é discernir a verdade da essência do condicionamento da salvadora. E quanta gente você já conhece que se colocaram nesse espaço e não vivem a própria vida? Sabe? Vivem sempre se sentindo responsável pela mãe, pelo pai, pela família, estar sempre se doando. E não vive a sua vida. Eu conheço muitas pessoas assim, não vive assim a verdade, e nem sequer cogita a possibilidade disso acontecer. Por quê? Porque acredita que ali é o seu lugar. E porque muitas barreiras acontecem. Às vezes a gente tem que sair do ambiente da família para conseguir fazer as coisas que a gente quer fazer, porque toda a família acredita que tem que ser assim. E quantas pessoas pregam isso, gente? E isso é chocante. É chocante. Mas é real. E sabe o que é honrar os nossos pais? É agradecer profundamente tudo que a gente recebeu, fazendo sabe o quê? Seguindo o nosso coração. Seguindo aquilo que faz sentido. Aprendendo com tudo que eles nos trouxeram. Né? Bom e nem tão bom. E desafiador. Esse é o maior legado. E que muitos da nossa família não vão entender. E que vão julgar. E que é aí que a gente tem que estar forte. Para fazer aquilo que faz o nosso coração vibrar. E muitas vezes a nossa cura é aceitar isso. Aceitar que os outros pensam, ou sintam, ou falem o que quiserem. Mas um dia, talvez, entendam, não está sob nosso controle. E nunca vai estar sob o nosso controle. Então, sair desse personagem da salvadora nem sempre é tão simples. Às vezes requer a retirada exatamente do lugar, da cidade, do ambiente, para poder viver a sua verdade. Às vezes não, gente, às vezes uma boa conversa, né? Com boa vontade das partes, sem fazer com que o outro tenha que vir se curar, não. Dizer a sua verdade, falar sobre isso. Ser claro sobre o que realmente tu deseja, sabe? Se existe possibilidade, ótimo. Agora, se tu vive num ambiente familiar, de pais, que podem ser abusivos, tem as questões muito densas, né? De pais narcisistas. Não tem possibilidade. E eu conheço muitas pessoas que precisaram sair do ambiente para poder se desenvolver e tá tudo certo. Tudo está certo. Nada está errado, gente. E aí a pessoa sai e se sente culpada, pesada, não podia ter feito isso. Olha, é muito emaranhamento que a salvadora carrega. Ela carrega culpa, ela carrega cargas da família inteira, ela acredita que precisa. Essa salvadora, eu digo, é a salvadora que está cega, total, sabe? A cegueira. Mas quando tu começa a perceber que tu não é responsável pelo bem-estar, pela felicidade, pela cura de ninguém, tu começa a soltar. E tem um meme muito legal, não é meme o nome, né? Mas eu vi esse vídeo muito legal, assim, ó, quando tu para de querer salvar todo mundo, tu começa a trazer tua energia de volta. Sabe? Tu traz, e aí esse teu foco em cuidar de ti em primeiro lugar, para perceber quem realmente quer se ajudar, como realmente tu pode auxiliar as pessoas que realmente querem se ajudar, porque a salvadora normalmente ela não tá nem aí se a pessoa quer ou não quer se ajudar. Ela se sente responsável, entendem a diferença? Ela quer, a pessoa falou, tô com um problema, eu tenho a solução e é essa aqui. E eu posso resolver para ti, ou eu posso te ajudar a resolver.
Ela toma, sabe, totalmente aquele problema para ela. E ela fica lá, achando que ela é responsável. Então, peguem essa chave, responsável. A salvadora, ela se sente responsável. E quando se trata de filho, gente, quantas coisas podem acontecer, né? E é uma linha tão tênue também, tão difícil. Eu como mãe falando também. E como uma salvadora em recuperação. Né? Quantas mães a gente conhece que os filhos vão pra droga, que os filhos vão, né? E as mães literalmente morrem em vida tentando salvar aqueles filhos. E às vezes a maior cura daquelas mães, né, é soltar. Porque tem uma hora que a gente tem que escolher, gente, sabe? E aqui não é só sobre filho, é tudo. Tem uma hora que a gente tem que soltar. E dizer assim, ó, deu pra si mesmo, sabe? Detectar esse padrão em si é muito importante. Aonde que eu tô? Às vezes a gente tá no ambiente de trabalho também, carregando o peso de todo mundo, achando que é responsável e se sentindo culpada quando não faz isso. Como assim eu não vou ajudar? Como assim? Sabe? O peso dos outros. E às vezes as pessoas não estão nem aí, elas despejam e vão embora e tu que se vire, sabe? É basta. Esse tipo de ambiente. Se tu não pode delegar, dividir, é basta. Basta pra ti em primeiro lugar, né? A gente tem que dar aquele basta pra gente. Não quero mais isso, não quero mais viver isso. Isso me adoece. Adoece minha mente, adoece meu coração, porque a gente faz acreditando que tá fazendo um bem, mas o corpo tá gritando, a alma tá gritando, os pensamentos estão gritando, né? E a coisa começa a ficar desconfortável quando a gente cria consciência, gente. E a questão não é mais estar confortável, né? Porque a zona de conforto, como diz o mestre Helio Couto, ela não existe no universo. E aqui a gente sofre, sabe por quê? Porque a gente não quer sair da zona de conforto. Olha a diferença, porque o universo é crescimento, é impermanência o tempo todo. E a gente, me incluindo junto, quer zona de conforto. A gente quer se manter na zona de conforto, nas mesmas balelas internas, tentando salvar todo mundo. Porque a gente acredita na ilusão da maluca do opalão, né? Dos condicionamentos lá da infância. E aí entra a questão bem terapêutica mesmo, gente. Existem contratos, pactos inconscientes, que estão ali, ideias, hologramas, condicionamentos familiares, deixa eu ver o que mais que a gente encontra nos campos, dispositivos implantados, e aí entra o campo dos obsessores, que adoram, né? Eles vêm ali só pra dizer assim, ó, continua salvando todo mundo, tu vai ficar emperrada aí, entende? Ampliando aquela sensação de que eu preciso salvar as pessoas. Entende? Que mais que eu encontro? E as lealdades familiares que eu encontro em todos os atendimentos, assim, sabe, gente? Que a gente carrega aqui dentro da gente. Se a minha mãe funciona assim, eu também. Isso é inconsciente. Se a minha mãe não prosperou, também não vou prosperar. Se a meus pais não tiveram um bom relacionamento, eu também não vou ter. Olha só. Tá aí dentro, tá aqui no campo. E aí a gente vive no automático, achando que as coisas não acontecem, que eu não atraio coisa boa, que a prosperidade não chega por causa do governo, por causa que eu tô num lugar que não paga bem, porque isso, porque aquilo, porque não sei o que, né? A mente fica lá, botando só pra fora o problema, só pra fora, só olhando pra fora e dentro. Aí os dias passam, os anos passam, as coisas não acontecem, dá uma melhorada, piora, não se transforma, porque tá dentro, não é fora. Porque internamente tu tá lá totalmente, né? E canso de encontrar isso, gente. E já encontraram no meu campo também, eu já encontrei.
A gente fazendo o quê? Totalmente atada dentro desse espaço. Não, eu preciso salvar. E uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida foi sair desse lugar. Foi muito difícil para mim, porque eu fui criada acreditando que eu tinha que salvar. Então, eu sei do que eu tô falando. Internamente, como funciona o mecanismo. O que os pensamentos e as emoções te fazem acreditar. Então, por isso que lá no início da live eu disse, olhe para isso de um olhar mais elevado. Isso é um mecanismo que funciona dentro da gente, é um padrão que nos faz acreditar. E a nossa criança, na sua ingenuidade, acreditou em muitas coisas, gente. Que ela era capaz de curar, de salvar, de... Sabe? O meu pai não precisa mais beber, eu vou conseguir fazer isso. Ela genuinamente acredita nisso, sabe? E tudo que a gente acredita como verdade, gente, por mais que hoje a gente seja adulto e que a gente esteja falando sobre esse conteúdo e a gente imagine que doido, jamais eu ia acreditar. Às vezes lá internamente tu tá com um programa, é um programa. Tudo que lá na tua infância tu observou como uma verdade, ainda está aí, tocando ficha, né? Como uma programação real na tua mente, no teu inconsciente. Então, por isso que muitas vezes tu quer negar ou tu quer achar que não é, mas tá lá. Volta sempre pro mesmo lugar. E a Salvadora, ela é muito perigosa, gente. Ela é muito sorrateira, né? Os pensamentos e as emoções. Não é a salvadora. É o programa. Por isso que a gente tem que estar muito consciente e muito lúcido do que a gente está pensando e sentindo em relação a pessoas, situações, ao nosso entorno, se a gente não tá, sabe, invadindo o espaço do outro, se a gente não tá naquele espaço de, meu Deus, sabe, eu tô querendo resolver as questões para essa pessoa aqui, eu tô me emaranhando na energia dessa pessoa, é por isso que eu tô pesada, a gente começa a observar e começa a cair ficha, sabe? Sou eu. Às vezes a outra pessoa, a gente doutrinou para outra pessoa, adorar, que a gente esteja sempre salvando, porque daí ela não precisa nunca fazer nada, é inconsciente também, né? Ela não precisa fazer nada, então eu vou ficar sempre salvando. E ela gosta, e esse mecanismo funciona bem assim, até tu começar a sentir desconforto. Opa, assisti a live da Ana e comecei a perceber o mecanismo aqui dentro de mim. E aquela situação começou a ficar desconfortável. Quando começava em desconforto, gente, acendam todas as luzes. É a mudança, a transformação querendo chegar por aí. E existe uma travessia, porque a tua alma tá dizendo assim, deu, chega, não aguento mais viver isso aqui. Tu é mais do que isso. Tu está além disso. Tu precisa quebrar isso, esse padrão. Sabe, gente? E isso é só para quem é corajoso. Porque a maioria vai ficar na conversinha da mente, vai ficar dizendo, né, porque isso, porque aquilo, porque não sei o quê, porque é o outro, porque... Sabe, a vítima, o culpado, o algoz, todos esses personagens que ficam ali falando, que a pessoa tá tão atada naqueles contratos, tão maniada naquela energia, que ela realmente acredita que é aquilo ali ainda, e tá tudo certo. Mas não há mais tempo, a espiritualidade diz, para aqueles que já estão acordando ou mais acordados de ficar se apegando a esse tipo de conversa interna. Deu, né? Não há mais tempo de ficar dando desculpas esfarrapadas, não para a espiritualidade, não para o teu terapeuta, mas para si mesmo. E a pior mentira que a gente pode contar é para nós mesmos. É a pior. Porque quando a gente vê e a gente pega no flagrante e a gente diz, nossa, sou eu, sabe? Eu tô alimentando todo esse sistema. Eu tô querendo carregar todas as pessoas. Eu estou fazendo isto comigo. E aí, essa é a parte, gente, mais importante. Essa é a parte que tu deu um baita de um salto de consciência. Não é a parte que tu tem que ficar lá se punindo, se julgando, se martirizando, se chicoteando porque tu tem a salvadora aí dentro.
Essa salvadora, ela precisa de alguém que traga consciência para ela. Ela é uma criança pequena que precisa de consciência e da tua mão de adulta de dizer assim, ó, vem cá, vamos conversar, vamos sentar aqui para conversar, sabe? Uma conversa de adulto para uma criança, guiar essa criança, é isso que a nossa essência faz quando a gente começa a se conectar com essa luz que existe em nós. Vem cá, vamos conversar, vamos sentar aqui. Vamos sentar aqui para conversar. É sobre isso? Isa, boa noite. É isso que acontece quando a gente se reconecta. Existe algo que é maior do que a gente acredita que é dentro de nós, que nos direciona, que é um lugar seguro para trazer essas partes. Trazer de volta para casa, quando a gente diz, é para dentro do lar interno, é para o coração, é para o espírito que cura, que guia, que acolhe. Essa sabedoria não está fora da gente, está dentro. E a gente, por esquecer disso, sofre porque acredita que é o personagem, que é a salvadora, que é aquela vozinha que diz que precisa salvar as pessoas, né? E a salvadora, ela sofre muito abuso, gente. E ela sente isso, só que ela se coloca num lugar tão pequeno que ela acredita que precisa continuar ali. Porque ela tem medo de se posicionar, tem medo de falar, tem medo de dizer sua verdade. E às vezes ela até já esqueceu da sua verdade, de tanto que ela se colocou ali. Ela se autocondicionou, sabe? Tudo isso é muito forte. Mas no momento que tu para pensar e se observar e se autoanalisar, isso é a maior libertação que tu pode ter na tua vida. Libertar-se das próprias limitações e se reconectar contigo. É o maior presente que tu pode dar para ti mesmo, na tua vida. Não há o que pague isso, gente. Não há quem nos tire isso. Ninguém nos tira. Isso é a nossa maior legado para nós mesmos, na nossa vida, para nossa família. Por mais que eles não entendam, por mais que eles não compreendam, por mais que eles julguem, por mais que tudo, um dia vão entender. E talvez não seja nem nessa vida. É o maior legado que a gente pode deixar para os filhos, para os netos, para todos que virão depois. Não existe. Sabe, aquela pessoa que chega e diz basta, ela pode ser muito mal interpretada. Esse é o grande medo da maioria, gente. Não tem assim, ó. É o grande medo da maioria. O medo de ser rechaçada, julgada, de ser rejeitada. A gente tem muito isso dentro da gente. Sabe? De ter que parar de conviver com pessoas que muitas vezes a gente já sabe que, né? Deu. Que não fazem bem, e não é sobre nunca mais ver também, às vezes sim, né, gente, mas às vezes é sobre, sabe, buscar um lugar, um momento seguro para se conectar com essas pessoas, sabe, poucas vezes, às vezes, né, é encontrar um equilíbrio interno, de dizer o que é saudável para mim, porque às vezes a gente se machucou tanto dentro daquele espaço que tem que realmente seguir. Então, fica aí a minha fala do dia de hoje. E eu convido agora a gente fazer. Querem perguntar. Não sei se tem mais gente aí, porque fica aparecendo, sumindo aqui. Se tem 1, 2, 3, 10, não sei. Aparece e volta. E querem perguntar alguma coisa? Fez sentido? Senão a gente vai fazer uma meditação para elevar o nível de consciência, para integrar aquilo que foi dito hoje, né? Sabe, liberar aqueles bloqueios para que essa consciência possa, essas partículas de luz que estão aqui possam expandir a tua consciência. Que bom, Bianca. Sabe, e fazer com que você se volte para dentro e saia, né, desse espaço de olhar para fora.
e se abra para cura. Como eu disse assim, a nossa mente, gente, ela precisa dessa parte, sabe? Muito, muito, porque a gente carrega muita barreira, sabe? A gente carrega muita ilusão. Então, esses campos espirituais, eles nos ajudam a elevar o nosso quantum, os nossos pensamentos. Eu tô procurando uma música aqui. E pouco a pouco a mente vai liberando, sabe, essas barreiras para que a gente possa aqui. Para que a gente possa, gente, abrir-se para se reconectar com a própria essência, sabe? Receber. Eu sempre digo assim, ó, muitos atendimentos eu falo assim, a tua maior dificuldade, né? Não é eu que falo, são os seres da luz, né? Os mentores, os guias. É receber quem tu é, porque tu tem medo de quem tu é. Tu tem medo do desconhecido. É um dos maiores medos da gente, né? De todos nós. Tu não sabe quem tu é. Então, a nossa mente, o nosso inconsciente, ele não quer mudar para começar. Tem esse obstáculo. O nosso ego não quer. Sabe? Então, é um passinho de cada vez. Tem que trazer a compreensão, tem que trazer toda essa luz lá para cima, para ir a pouco liberando, né? Naquele funcionamento que não é só dessa vida também. Então, imagina que é de éons, gente. É milênios, tá? Para que a gente volte a se reconectar com a nossa verdade e reaprenda a viver a partir dela. E comece esse treino, né? Então, a gente vai fazer essa meditação para acoplar, para integrar, quer dizer, este momento. Deixa eu ver. Vamos lá. Então, nesse momento, eu peço que você feche os teus olhos. Inspira profundamente, colocando a atenção no ar que entra pelas tuas narinas. Percebendo a leveza desse ar que nutre cada célula do teu corpo. E ao soltar o ar, relaxa, solta toda essa tensão do corpo, dos pensamentos. Muitos anjos e arcanjos estão ao teu redor. Amado Arcanjo Miguel, seu exército de luz, cele e proteja essa experiência agora, fechando os escudos dimensionais e temporais de proteção ao nosso redor, ao redor dos nossos ambientes. Só o que está alinhado, a energia do Cristo, pode estar conosco, nos acessar. Muitos tronados estão aqui trazendo a proteção para este campo. E você só relaxa, inspira. Esse ar que entra pelas tuas narinas é a maior abundância divina, que às vezes a gente nem reconhece. Ele que nutre cada célula do teu corpo. Ele que traz o funcionamento perfeito dos teus órgãos, do teu coração, da circulação sanguínea. Então perceba essa abundância divina entrando através das tuas narinas. E ao soltar o ar, relaxa e se entrega para esse amor. E à tua frente, com aquele sorriso lindo, os olhos cristalinos, está o Mestre Jesus. O Mestre Yeshua. E ele abre os seus braços com o coração iluminado e te abraça. Ele só veio te dar um abraço, acolher. E permita-se receber o abraço do Mestre. Porque ele compreende o porquê a gente carrega tantas limitações. Ele vê além daquilo que a gente vê. E do centro do universo eu invoco a Diksha, que derrama a sua sabedoria de forma calma e tranquila. É
uma energia inteligente, dourada. E você só permite que ela trabalhe em você e recebe esse abraço do Mestre Jesus. E ele te passa informações do coração dele para o teu, te dizendo que tudo que você precisa está dentro de ti, que toda a sabedoria habita em ti e que ela está pronta para você. Que toda esse padrão, esta sua parte sombra, precisa do teu abraço, exatamente assim como ele te abraça. E esse abraço veio te fortalecer como adulta para te levar ao abraço, esse mesmo abraço. Então tu te abraça agora para tua criança, para esses lugares que entenderam que precisavam salvar. E se colocar nesse lugar, dizendo a eles: eu vejo você. E eu sinto muito, porque um dia você acreditou que o seu lugar era salvando a todos. Mas a partir de agora você pode descansar e voltar para casa. Eu te assumo, eu te acolho. E você se abraça nesse amor puro e genuíno do teu próprio coração. E que o Mestre Jesus traz para você, para te relembrar. Ele é uma vela nesse momento que acende a luz do teu coração, para te relembrar que o amor está em você e que você tem capacidade de se curar. E você inspira e ao soltar o ar descansa e deixa que essas partes descansem nesse amor. E que essas vozes sejam libertadas de você, como correntes que nesse momento são retiradas por Arcanjo Miguel e seu exército de luz. E você relaxa mais e mais. E recebe agora toda a ativação do teu corpo de luz através da Diksha que chegou lá no teu coração. Ativando cada célula, molécula, partícula. Todo o teu ser integral. Para que tu siga a tua semana nutrida, fortalecida neste amor que você é. Você é essa essência. Você é este amor. Inspire, percebe teu corpo nessa energia calma. E vagarosamente nós vamos agradecendo ao Mestre por essa conexão. Tá aí, Adri? E nós vamos fechando o nosso corpo nesse momento, em todos os lugares que porventura possam estar. Trazendo proteção de Miguel Arcanjo acima, abaixo, direita, esquerda, frente, atrás. E para encerrar, eu vou trazer um oráculo, tá? Um oráculo dos arcanjos que se colocaram à disposição neste campo para trazer uma mensagem para a semana. Eu amo essa carta. Arcanjo Raguel. Essa carta nos traz muito para um lugar de força. Ordem divina. Tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão e veja a ordem subjacente. Essa carta ela traz aquele convite, gente. Aqui, ó, quem quiser saber quem é Arcanjo Raguel, quem olhar essa live depois, dá uma procura no chat GPT, sabe? Daí tem todas as informações. Ele tá aqui no campo, né? Ela está aqui no campo.
E é aquele lugar onde a gente nos convida a termos fé, confiarmos em tudo que está acontecendo. Tudo que é, mesmo que a gente não a mente não precisa entender nada. É abrir-se para confiar. Tudo está como deve ser. Quando a gente entra nesse espaço de escolha, eu escolho confiar, infinitas possibilidades se abrem. Então, ao invés de resistir ao que acontece, de resistir ao que você viu através dessa live, dentro de você, ou que você vai ver nos próximos dias, confia. Sabe? Entra nesse espaço de ok. Sai da autopunição, do autojulgamento e vem assim. E qual é o próximo passo? O que eu preciso fazer? Eu confio nisso que eu tô vendo. Eu confio nisso que tá acontecendo. É sair do espaço da vítima, sabe? Então fica aí a mensagem do dia de hoje, a live do dia de hoje. Gratidão vocês que estiveram aqui. E até a próxima segunda-feira. Lembrando assim, tem um convite amanhã às 19h30, eu e a Adri do Nova Terra Centro de Cura, ela entrou aqui, acho que saiu. A gente vai trazer um trabalho, porque amanhã é dia de conselho kármico, né? Acontece a cada 3 meses, tem outro em setembro e tem outro em dezembro. Então amanhã é dia de conselho kármico, é dia que a Grande Fraternidade Branca e os seres do Grande Conselho Kármico se reúnem para gente, né, liberar karma, gente. Então, eu e a Adri vamos estar trazendo apometria quântica e Shambhala na liberação e quebra de padrões. Quem tem interesse em participar, entre em contato comigo ou com a Adri, né, para fazer a tua inscrição, o valor é R$80. Vai ser uma honra, uma alegria receber vocês. Então, é para quem realmente quer quebrar padrão, quem realmente quer se transformar, né? Quem ainda tá na vitimização, nem vem, gente, porque é pra, sabe? Dá o pé no peito mesmo. Então, a Adri vai trazer a apometria, eu vou trazer a Shambhala. Vai ser uma honra, uma alegria recebê-los, tá? Um beijo no coração e uma linda semana e até a próxima live, segunda-feira que vem.